Esse tema é um tema muito esperado por todos, né? Para quem trabalha com pintura, com artesanato, fica sempre essa dúvida em relação à precificação. Então, o tema de hoje eu vou falar sobre liberdade financeira, autonomia através da pintura, destravando as nossas mentes. Quem não assistiu às lives anteriores, podem ir até o YouTube. Aqui na minha bio tem o link para vocês acessarem ao conteúdo do YouTube. E lá eu tem vários temas que nós abordamos aqui na live, falando sobre medo, sobre insegurança e muitos outros temas. Então, quem está chegando agora, que ainda não assistiu às lives anteriores, todo o conteúdo está lá no YouTube, tá certo? Então, o benefício dessa live é a gente poder destravar algumas crenças limitantes que a gente vem enfrentando no mundo do artesanato, crenças essas que foram impostas através da sociedade, dizendo que a gente não consegue ter um bom financeiro, que a gente não consegue se organizar em relação ao artesanato em geral. Eu vou falar aqui especificamente sobre a pintura infantil, pois é o meu nicho, mas como que a gente pode construir um novo olhar através de abrir as nossas mentes, né, para a gente poder destravar essas barreiras e construir um trabalho de qualidade, né, que é o que muitas de nós alcançamos e almejamos. Então, o tema dessa live de hoje é justamente falar sobre precificação, né? É uma dúvida que muitas artesãs têm, então vamos, no decorrer dessa live, falar sobre a diferença entre valores, né? Valores, preço. Então, fiquem comigo aqui nessa live para a gente poder falar sobre isso. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês, né? Tem muita gente nova chegando. Meu nome é Ariadne, eu trabalho com pintura há pelo menos 20 anos e há 10 anos eu me dedico a fazer trabalho de pintura infantil, né? Esse foi um nicho que eu escolhi, é o que eu gosto de trabalhar. Já fiz muitas outras coisas nesses 20 anos, mas hoje eu trabalho exclusivamente com pintura infantil. Já tenho um canal no YouTube onde eu divulgo alguns conteúdos, produzo projetos infantis, já tenho mais de 90 projetos infantis para artesãs que estão iniciando na pintura. Tem vários níveis, né, de projetos para quem está iniciando, projetos para quem já sabe pintar e quer se aperfeiçoar na pintura. Então, meu intuito aqui, através dessas lives, é divulgar esse trabalho, para a gente destravar as nossas mentes e auxiliar vocês também na técnica de pintura, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre a diferença sobre precificação, a diferença sobre valores, sobre preço, qual é a diferença entre preço e valor, como a gente consegue organizar o nosso serviço para que a gente tenha uma maior produtividade, né? Já que é um trabalho tão demorado, que exige tanto cuidado devido aos detalhes minimalistas. Então, a gente precisa, né, desse tempo para a gente entender como funciona a nossa empresa, para a gente entender como que a gente vai trabalhar, né? E essa é uma construção que a gente vai construindo aos poucos, né? Não é uma construção que a gente resolve mudar simplesmente da noite para o dia. A gente precisa quebrar algumas objeções, a gente precisa quebrar algumas crenças limitantes que foram impostas, né? Como eu falei no começo dessa live. Então é isso que eu vou abordar hoje e ajudar vocês também, principalmente você que está começando e não sabe precificar corretamente o seu trabalho, como que a gente vai fazer isso na prática, tá certo? Então seja muito bem-vinda e fica aqui comigo até o final, se possível. Eu separei algumas perguntas, né, para ajudar a entender melhor todo esse processo.
E a primeira pergunta, que é todo fala, que a gente ouve falar aí nas redes sociais, é a diferença entre valor e preço. Você sabe qual é a diferença entre valor e preço? Bom, precificação é quando a gente dá valores para aqueles custos que são fixos. Então, por exemplo, eu comprei o material todo para trabalhar, e aí eu vou somar todos esses valores para gerar um valor final, que é um produto. E valor é aquilo que a gente entrega para o cliente. Então, são os benefícios que a gente entrega para o cliente. Por exemplo, uma fralda de boca personalizada, com ótimo acabamento, uma pintura feita exclusivamente para aquele bebê. Então, isso é o valor que a gente vai entregar. Então, precificar não é somente pegar todo o valor do material e colocar esses valores e multiplicar por 2 ou multiplicar por 3. Não é assim que a gente faz, né? A gente precisa ter uma estratégia. Essa estratégia, ela visa você colocar o valor, colocar o custo dos materiais e colocar o seu salário. O seu salário, depois a gente vai falar no decorrer da live como que você vai produzir o seu salário, como que é o Prolabore, o que você precisa para definir o seu salário. Então, a gente vai basicamente colocar os custos, o valor e o lucro, tá? E é essa estratégia que a gente precisa entender para poder precificar corretamente. Qual que é o benefício de você entregar um produto com qualidade para o seu cliente? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o seu cliente ele pode ir até o Brás e comprar uma fralda de boca por R$ 15. Porém, essa mercadoria é uma mercadoria que é feita em um processo assim que não é feito à mão, né? É um processo industrial que não exige cuidado, às vezes o acabamento nem é tão legal assim, não é algo exclusivo que foi feito com aquele carinho, né, para aquele cliente. Então, a diferença entre você comprar uma peça que é feita industrialmente e uma peça que é feita manualmente, a diferença é o valor. É o valor que você vai colocar, é o tempo que você vai colocar naquela dedicação, é aquele todo o cuidado que você tem, os estudos que você vai fazer para poder levar uma maior qualidade, é o acabamento, é o nome personalizado. Então, tudo isso gera valor na sua peça. Então, é por isso que a sua peça ela tem que custar, ela tem que ter um valor diferencial das peças que são produzidas industrialmente. Por que investir tempo nisso? Por que a gente precisa perder um tempinho para a gente poder precificar as nossas peças, colocar o valor que realmente merece, né? Porque senão a gente paga para trabalhar, né? Então a gente não quer isso, a gente não quer viver de um sonho, a gente quer tornar a pintura algo real, fazer disso um trabalho real. Então, para isso, eu preciso entender como funciona a minha empresa, eu preciso me organizar, como eu vou fazer para que aquela produção não seja frustrante, né? Para que eu tenha prazer naquilo que eu estou fazendo e principalmente para que eu ganhe pelo aquele trabalho, né? E não é um trabalho simples, né? A gente sabe que é um trabalho de muita dedicação, de muitas horas de trabalho. Eu, por exemplo, aqui eu fico no meu ateliê quase que 10 horas por dia só para produzir as fraldinhas que nós vamos entregar para os clientes. Qual o maior benefício e o maior risco para a gente poder precificar? O maior benefício é que você vai ter tempo para você produzir as suas peças, otimizar o seu tempo. Se antes você fazia uma peça em 4 horas para ganhar, por exemplo, R$ 20, você vai aprender a
a fazer uma peça por R$ 40 e vai trabalhar apenas 2 horas. Então, a gente precisa entender e organizar a nossa rotina para poder ter mais produção e ganhar mais por aquele trabalho. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que a gente não deve comparar o nosso valor, o valor da nossa peça, com o valor de outra artesã, porque a gente não sabe os custos dela, a gente não sabe qual é o prolabore dela, qual é o salário dela, o que ela gastou para poder fazer para chegar naquela precificação. A gente tem também a diferença entre estados aqui do nosso Brasil. Então, a mesma mercadoria que eu compro no estado de São Paulo não é a mesma mercadoria que uma outra colega no Acre compra, por exemplo. Então, tem diferença de valores, a gente não deve se basear na precificação de outras artesãs. A gente pode sim usar essa precificação de acordo com a região, mas principalmente para a gente ter uma noção se o nosso preço não está abaixo ou não está acima da média, né? A gente preferencialmente precisa estar à média. E a gente não deve se comparar também com outra artesã, porque as artesãs, a gente vai encontrar artesãs de vários níveis, né? Artesãs que já se dedicaram, que estão aí na pintura há muitos anos, então ela já tem um estudo maior de técnica, ela já passou pelos estágios iniciais, então ela tem valor no mercado. E por ela ter valor no mercado, ela com certeza as peças dela vão valer mais. Então a gente tem que entender isso também. O risco, se a gente não precificar corretamente, o risco é a gente se frustrar. É isso que vai fazer com que muitas artesãs se percam aí no meio do caminho, vão acreditar que artesanato não dá dinheiro, porque não sabe precificar corretamente, vai trabalhar muitas vezes numa escala de 12, 14 horas, assim, um trabalho bem exaustivo, bem cansativo, sem tempo para a família. Então, se você não sabe precificar, você vai gerar mais estresse, mais frustração no seu trabalho, e isso é o principal para que uma empresa feche, né? Então, se você quer realmente fazer com que a sua pintura, o seu trabalho seja levar para o lado profissional mesmo, você precisa entender como funciona a sua empresa, entender como você deve precificar corretamente. E onde as pessoas mais erram? Principalmente em 3 pontos, né? Erram por não colocar os preços fixos daquilo que precisa ser colocado na peça. Os preços fixos são o aluguel que você paga, a internet que você usa para poder divulgar o seu trabalho, a luz que você utiliza, porque sem esses custos fixos, você não consegue trabalhar. Então, eles precisam entrar diretamente no orçamento do seu Prolabore, no orçamento na hora de você fechar o preço daquele produto. Calcular o seu tempo. Então, se você não sabe quanto que você produz em um dia, por exemplo, quantas horas você gasta para fazer uma fraldinha de boca, você não consegue ter um planejamento das suas metas no mês. Então, é importante você saber quanto custa a sua hora, quanto que você gasta para poder fazer as suas pinturas e principalmente, montar a sua meta, né, o seu planejamento. E não seguir a concorrência cega, como eu falei, não se basear através dos preços de outras artesãs, pois ela tem os custos dela, ela tem os custos com os materiais, ela tem os custos se ela paga um curso, né? Então, esses custos a gente deve se basear pelos nossos custos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Por onde começar, então? Primeiro, a gente deve organizar os custos variáveis. O que são os custos variáveis?
Os custos variáveis são aquilo que está sempre mudando. O preço de uma tinta, o preço de uma fralda, o pincel, que é a matéria-prima que você precisa utilizar para construir seu trabalho. Então, esses custos variáveis, que eles vão variar no decorrer do ano, eles precisam entrar no orçamento da sua peça. Custos fixos, que são a sua internet, a sua energia, como eu falei, o seu aluguel, ou se você paga a prestação da sua casa, esses custos, eles precisam entrar também no orçamento. E o Prolabore? O Prolabore é o seu salário, é aquilo que você quer ganhar no final do mês, tá? É o que você vai ganhar tirando todos esses custos de materiais, de custos fixos, né, de custos variáveis, é o salário que a sua empresa vai pagar para você. E como que você vai definir isso? A gente tem que ser realista, né? Não adianta eu querer ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês. A gente vai destravando durante a nossa caminhada os valores que a gente vai ganhar. Então, é igual numa empresa, você começa com salário base, e aí conforme você vai passando de nível, que você vai aprendendo sobre aquele trabalho, que você começa a se desenvolver melhor, o seu empregador, ele aumenta o seu salário e você vai conquistando, né? Você vai tendo outras conquistas. Então, na pintura, na nossa empresa, também vai ser assim. Então, a gente vai começar num teto mais baixo, né? Com uma pretensão salarial que cobre os seus custos, obviamente, né? Da sua casa. Se você trabalha ajudando na casa, se você trabalha sozinho, tudo isso deve ser levado em consideração. E a gente precisa também ter o nosso lucro, porque o lucro é o que vai fazer a sua empresa girar para que você possa comprar outros materiais e para que você possa investir, inclusive, em melhorias. Quando então precificar com frequência? Eu não gosto de ficar mudando o preço, né? A gente vai falar aqui dos custos variáveis, por exemplo. Então, hoje eu fui e comprei uma tinta por 5,25. Daqui 3 meses eu vou na loja e compro a tinta por 5,75. Eu devo ficar mudando esses preços a todo momento? Eu acho que isso não é legal e eu não gosto dessa prática. A gente precisa colocar esses custos variáveis sim nas nossas peças, mas é importante você já definir uma margem para isso, para que você, uma margem além, né? Para que você não fique mudando toda hora do preço, porque senão isso pode não ser, isso não é legal com certeza para o seu cliente. Ele vai achar que toda hora você está mudando de preço, que você está querendo tirar vantagem disso, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, já coloque uma margem um pouco acima, porque a gente sabe que as coisas vão subir, que os preços dos materiais sobem constantemente. Então, eu já coloco, já defino um valor acima para não ter que ficar mudando, né, a tabela de preços. E aí, é claro, todo ano, ou a cada 6 meses, né, aí você vai ver aí em relação à sua cidade, você já coloca uma porcentagem em cima, né? Eu geralmente aqui na minha cidade, a cada um ano eu faço um levantamento no final do ano do que entrou, do que saiu, dos preços que tiveram mudanças, e aí eu faço essa alteração sempre no próximo ano. E se o cliente questionar o valor da sua peça, se ele não entender por que a sua peça, uma fralda de boca, por exemplo, custa 45, enquanto que no Brás custa 15, é só um exemplo, tá, gente? Você nunca deve falar sobre custos, né, com o seu cliente. Você deve entregar para ele o benefício daquela peça. Você vai falar que é uma peça confeccionada à mão, que é uma peça única e exclusiva, que foi feita para o bebê, com todo carinho.
você vai gerar valor naquela peça. Então, aquela peça ela tem um bom acabamento, ela tem uma etiqueta, ela tem uma boa embalagem. E tudo isso você nem precisa se explicar muito, porque como você já vai estar trabalhando com a ferramenta da internet, você pode, inclusive, já gerar valor através, gerar valor do seu produto no seu cliente através da internet. Como? Por exemplo, como uma boa foto, né? Você colocando, tirando uma boa foto, com uma boa iluminação. Eu vejo aqui muitas fotos em cima da cama. Eu não acho legal isso. Então, se você quer tirar as peças, as fotos das suas peças em cima da cama, ok, né? Que se é o espaço que você tem, coloque uma toalha assim bem bonita, uma coxa bem bonita, e aí você consegue tirar uma foto de qualidade, tá? Sempre mostre também os seus bastidores, como que você fez para embalar aquele produto. Isso sempre vai gerar conexão e valor emocional no seu cliente. E eles adoram ver essas coisas, do gente? O risco de cobrar menos. Então, se você acha que o seu produto, por exemplo, tem muita gente, mas eu trabalho dentro de casa, eu não preciso cobrar muito, é só para ajudar nos custos da casa. Se você estiver cobrando a baixo custo, você está desvalorizando não só o seu serviço, mas você está desvalorizando o serviço geral do artesanato. Isso faz com que outros clientes vão te procurar, mas você não vai conseguir gerar valor, né? Porque você não vai conseguir ter aquela demanda. Então imagina que você pode confeccionar menos peças, num valor acessível, né, para os seus clientes, mas que isso traga valor para você também, para que você não pague para trabalhar. Sempre entregar um serviço de qualidade, porque a gente, a gente sabe que no Brasil tem muitas artesãs, né? Então o mercado nunca vai estar saturado para você que entrega um serviço de qualidade. Então, você não precisa se preocupar com o preço, né? Você não precisa se preocupar com o preço porque as suas peças já vão gerar valor. E não precisam ser peças com vários acabamentos, né? A gente pode produzir uma peça como essa aqui, por exemplo, uma fraldinha de boca. E nessa fraldinha de boca eu coloquei um bordadinho em inglês, coloquei o tecido e uma etiquetinha. É uma fralda de boca dupla. Então, a gente vai entregar um serviço de qualidade para o cliente com um bom acabamento, né? Com uma ótima. Isso vai, isso vai gerar conexão com ele. Mas agora eu vou falar sobre a minha história, né? Nem sempre foi assim. Eu trabalho com pintura. Eu iniciei com pintura lá nos meus 13 anos, né? Quando eu pintava para minha mãe para vender os primeiros panos de pratos. Mostrei, inclusive, aqui nas lives anteriores, a minha primeira pintura que não tinha um bom acabamento. E aí, há 20 anos profissionalmente, eu trabalho profissionalmente com pintura. E há 10 anos que eu tenho trabalhado com pintura infantil, que eu tenho entendido como eu devo trabalhar na minha empresa para que eu consiga trabalhar em menos tempo e ganhar mais, né? Então a gente vai aprendendo, como eu falei, não é da noite para o dia. A gente vai aprendendo aos poucos, pulando etapas, né? A gente vai amadurecendo, igual na vida. A gente vai passando de fases. Então na empresa também é assim, a gente vai amadurecendo as nossas questões. Eu também já fiz promoção das minhas peças, eu também já vendi a custos bem baixos, mas hoje eu entendo que isso não cabe mais para mim. Então, quando você reconhece o seu valor, você consegue não se deixar levar por essas questões, né? Como eu falei, que é da sociedade, né? Que vem de crenças que a sociedade traz para a gente. Então, no começo eu tive muito erro, eu bati muita cabeça, né? Já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro. Então, essas coisas a gente vai aprendendo no decorrer do nosso trabalho no dia a dia. O que eu
percebi, assim, uma experiência pessoal minha. Eu antes eu aceitava encomenda de todo mundo, né? Alguém pedia para eu pintar um pano de prato, eu ia lá, pintava um pano de prato. Alguém pedia para eu fazer um jogo de lençol, eu ia lá e pintava um jogo de lençol. E o que eu percebi, né, nessas encomendas todas? Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família. Eu escolhi a pintura, depois que eu saí do hospital, que eu deixei o meu emprego, né? No hospital, eu quis, com a pintura, trabalhar dentro de casa para ver meus filhos crescerem, para estar em contato com eles. E aí eu percebi que eu ficava mais dentro do ateliê do que com os meus filhos. Então eu percebi que alguma coisa estava errada. Então eu aceitava encomenda de todo mundo. No final das contas, eu estava exausta, estava estressada, com aquela preocupação se eu iria conseguir entregar no final do mês ou naquela data que eu tinha prometido todas aquelas encomendas. Então eu decidi mudar o rumo do meu trabalho. Então eu decidi que eu não trabalharia mais com encomendas, não do jeito como eu estava fazendo. Eu decidi que eu trabalharia com as peças infantis numa produção de alta escala, onde eu não aceitaria encomendas por um período. Eu comecei a colocar metas e organizar os meus horários para que eu conseguisse produzir em um dia. Hoje eu produzo em um dia de 4 a 5 peças, trabalhando 9 horas por dia, né? Parando para almoçar, parando para ajudar as crianças nas tarefas da escola, parando para fazer as minhas caminhadas diárias. Então, eu coloquei uma meta. Se eu quero vencer na pintura, eu preciso estipular como vai ser a forma do meu trabalho. Então, eu comecei a estipular essas metas. Então, eu produzo de 4 a 5 peças por dia. Essas peças, eu reservo um dia só para pintar. Eu risco tudo primeiro, depois eu vou fazendo todos os preenchimentos, e aí eu deixo para o final para fazer o contorno e a finalização de todas as peças. Então é assim que eu achei, é assim que eu encontrei o meio mais fácil para mim de trabalhar com pintura. Tá? E de não aceitar encomendas, várias encomendas, porque quando a gente faz um monte de coisa no final do dia, a gente se enrolou toda e não fez nada. E aí eu pego encomenda sim, mas essas encomendas eu peço um prazo maior, né? Eu peço devido à demanda, alta demanda, eu peço um prazo maior de pelo menos 60 dias para poder confeccionar aquela peça com todo carinho, com todo cuidado, né? Porque na hora que a cliente pega a sua peça, ela não quer saber se você estava cansada, né? Como foi o seu dia, ela quer um resultado de qualidade. Então você pode pensar, nossa, eu nunca vou conseguir alcançar esse patamar, essa autonomia na pintura financeiramente. Eu acredito que não é possível e eu acredito que eu digo que é possível porque eu passei por essa situação, eu entendo esse seu lado, mas eu acredito que existe, que precisa de mais disciplina, né? Que você pode mudar o seu pensamento, entender, em vez de você disser eu não consigo, você colocar o que você consegue fazer hoje. Então a gente não vai conseguir isso da noite para o dia, como eu falei, vai ser passos que a gente vai dar, pequenos passos que a gente vai dar, mas são passos conscientes, que vai fazer você pensar naquele dia o que você precisa fazer, o que você precisa mudar em você para que você consiga alcançar os seus sonhos, tá certo? Pequenas ações para melhorar o seu desempenho, tenha sempre isso em mente. Então, se você não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, e a gente não consegue mesmo, a gente vai trabalhar com pequenas ações para alcançar os nossos objetivos. Eu vou falar aqui algumas abordagens que a gente pode e deve prestar atenção, que vai ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho. Então, por exemplo, você não precificar os custos. Você precisa precificar os custos das suas peças. Isso é indispensável. Antes de você entregar,
uma peça para um cliente, você precisa já ter isso definido. Você resolveu trabalhar com pintura, você já vai lá, a primeira coisa que você vai fazer, e eu vou explicar aqui, é como que você vai precificar. Não saber quanto que você quer ganhar, né? Você precisa saber quanto que você quer ganhar. Se você for trabalhar numa empresa, ele vai te perguntar qual é a sua pretensão salarial. Você quer ganhar um salário mínimo? Você quer ganhar 2 salários mínimos? Qual vai ser o valor que você quer ganhar? E esse valor ele tem que ser justo de acordo com os seus gastos, né? E a gente vai ver isso aqui também. Você não deve misturar o dinheiro do seu ateliê com o dinheiro do seu trabalho. A gente precisa, se a gente quer ter uma organização no trabalho, eu preciso ter também uma organização financeira. Então, separe o dinheiro que é do ateliê e o dinheiro que é do seu salário. Faça planejamento, pois se você não fizer um planejamento, se você não colocar uma meta, fica difícil você se organizar na sua empresa. Então, eu falei aqui em lives anteriores, você separar um dia para fazer costura, caso você mesma faça costura, você separar um dia só para pintar, você separar um dia para você fazer a entrega das suas mercadorias. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer a entrega das minhas mercadorias de sábado, né, que eu estou mais tranquila, e durante a semana eu gosto de manter a minha produção. E defina o seu nicho, defina o que você quer fazer. Você gosta de pintura infantil? Faça pintura infantil. Você gosta de pano de prato? Faça pintura em pano de prato. E aí, quando você já estiver bem estabelecida, quando você já tiver esse controle da sua empresa, você consegue prever, né, como vai ser a sua agenda daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você consegue produzir, inclusive, outras coisas, né? Você consegue colocar outras prioridades na sua agenda. Por exemplo, a pintura, ela te abre portas para muitas outras coisas. Então, hoje eu não trabalho somente com pintura infantil, eu faço também, às vezes, pintura em parede. Então, é um diferencial que eu busquei depois que eu vi que eu já estava mais estabilizada na pintura infantil. Então, a gente vai buscando essas liberdades na pintura, ao passo que a gente vai construindo esse nosso caminhar. Agora, o que você pode e você deve fazer com toda certeza é você definir o seu prolabore. Seu prolabore é o seu salário. Então, você vai pegar o aluguel, os gastos que você tem que são fixos. Então, o aluguel, o que você paga, a internet, a conta de água, a conta de energia. Você vai pegar todos esses custos que você tem, todos os meses chega o boleto para você, e você vai dividir pelos dias que você vai trabalhar. Por exemplo, eu sempre divido por 25, para ter os domingos de descanso. Então, eu pego esses valores que são fixos, divido por 25 e o valor eu divido pelas horas que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 9 horas, quantas horas eu vou trabalhar por dia. E aí você consegue chegar no valor da sua hora. Você sabe quanto vale a sua hora. Então, se você gasta 2 horas para fazer uma fralda de boca, por exemplo, como é o meu caso, de 1h30, 2 horas, você sabe que a sua hora, vou dar um exemplo aqui, que a sua hora é R$ 15. Você gastou 1h30, você gastou 2 horas, a sua hora, então, é R$ 20. E aí você vai somar isso junto com os custos dos materiais. Então, você vai colocar todo o seu material que você gastou e a mão de obra da costureira. Eu aqui no meu ateliê, eu faço o seguinte, eu até anotei aqui, para ficar mais fácil, eu pego, então, quais são as minhas peças? A fralda de boca simples, que eu só escrevo o nome, não tem pintura personalizada. A fralda de boca dupla,
né, que vai pintura, mais nome personalizado, a fralda grande, a fralda de ombro e a fralda toalha, fralda com capuz, né, no tamanho 70 por 70 e a fralda de boca no tamanho 35 por 35 dupla. E aí eu pego esse valor que eu vou gastar de tecido. Então, eu coloquei aqui, ó, eu vou gastar R$ 8,60 da fralda grande, eu vou gastar R$ 24,90 do tecido, meio metro de tecido eu consigo confeccionar 5 peças que eu mencionei aqui, a fralda com capuz, a fralda de boca, duas fraldas, né, simples, a fralda 70 por 70 e a fralda de ombro. E aí eu vou colocar 12 de fralda, 10 de bordado, as minhas horas trabalhadas, eu vou colocar uma taxa extra, né? Eu vou estipular qual que é essa taxa que tem relação ao lucro, que tem relação com os gastos fixos e a taxa da costureira, né? Eu coloquei aqui, eu somei um valor de 260 o kit. E aí você vai definir qual é a sua linha de produção, quanto que você vai produzir no dia ou no final do mês para que você tenha um salário justo. Então, defina o seu nicho, separe as contas que é do artesanato, separe as contas que é do seu salário, faça a precificação correta das suas peças e monte um esquema de trabalho de produção para você. Deu para entender em relação à precificação, como você chega nas suas horas trabalhadas e no seu salário? Ficou alguma dúvida? Então, você vai pegar todos os custos que você tem fixo para você chegar no valor do seu salário. Então, você vai somar todos esses valores fixos e aí você vai dividir pelas horas de trabalho, por 8 horas, por exemplo, 10 horas, para você chegar no valor da sua hora. E aí você divide pelas horas que você vai trabalhar e você tem o valor da sua hora. Então, hoje você viu que a liberdade financeira, ela não nasce da noite para o dia, né? A gente precisa ir construindo aos poucos, a gente precisa investir em técnicas de pintura, então a gente sempre começa com um teto base e aí ao ponto que você vai evoluindo na sua pintura, que você vai evoluindo na sua técnica, né, no diferencial que você entrega, no valor que você entrega, você vai aumentando esse valor gradativamente para que você consiga gerar uma maior autonomia e maior liberdade financeira na sua empresa. Então, tudo começa com decisão, né? Você decide que a partir de hoje você quer mudar algo que você que está te incomodando na sua empresa. Então, comece a fazer esse planejamento de mudar principalmente as suas limitações para que você possa alcançar esse patamar. Então, você já viu como funciona uma empresa de verdade. Nós vimos como você estipular os seus horários, o seu prolabore, o seu salário, o que você deve ganhar, a sua hora, quanto custa a sua hora. Você deve colocar os seus custos fixos, seus custos extras, todo o material, costureira. E assim, tendo uma agenda bem organizada, você consegue sim precificar corretamente, tá certo? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Eu fico muito grata. Hoje tivemos tantas pessoas aqui assistindo essa live. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira, eu gostaria que você comentasse aqui ou lá no meu canal do YouTube, que você possa usar essas dicas para que você possa melhorar a qualidade do seu serviço, tá certo? Compartilhe também com uma amiga artesã que vai precisar dessas dicas, principalmente se ela está começando e não sabe ainda
definir o salário dela, não sabe qual é o custo, né? E não sabe as horas trabalhadas dela, tá certo? Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Hoje não vai dar para falar o nome de todo mundo, né? Hoje teve muita gente mesmo. Muito obrigada a todos vocês, de coração. E lembrando, quinta-feira que vem, às 9h30, eu estou aqui novamente trazendo um novo tema para a gente discutir, para a gente se encontrar aqui, né? Esse espaço que é um espaço de transformação para mim, um espaço de transformação para você também, tá certo? Muito obrigada, uma ótima quinta-feira, eu espero ver você aqui quinta-feira que vem às 9h30. Tchau!